Bom, pessoal, o meu conflito de interesses, tá? Em relação a essa etapa 2, onde nós vamos falar bastante das vacinas, é justamente trazer para vocês a realidade sobre elas, tá? Como que tá o andar da carruagem, para a gente não menosprezar soluções eficazes e também não aumentar, né, um milagre maior do que realmente é. Então vamos trabalhar tudo com o pé no chão. Então meu real conflito de interesse com essas lives da dengue é informá-los da situação atual, tá bom? E do desenvolvimento dessa doença para que nós possamos combatê-la da melhor maneira possível, ok? Em sociedade, porque não adianta você fazer sua parte e as demais pessoas e o poder público não fazer o deles, ok? Então, vamos lá. Então a gente já sabe que na prevenção da dengue, a gente já falou no primeiro vídeo que o controle vetorial, ele não tem grandes resultados, mas ele é efetivo porque ele faz o controle de múltiplas doenças. Não só da dengue, mas da zika, o chikungunya, entre outras, ok? Ela gera um alto custo, ela tem uma difícil sustentação, porque todo ano o pessoal joga lixo de novo, as chuvas voltam todos os anos, e ela é ineficiente para interromper a transmissão, porque ela sempre ocorreu e sempre está existindo, tá? Os números que trazem isso. Então, pessoal, a gente tem aqueles 4 sorotipos, tá bom? Que é muito importante você entender aquela questão do Hansford que ele trouxe em relação às vacinas de dengue. Então, dentre os múltiplos desafios que nós temos para desenvolver a vacina de dengue, o mais importante é o fato de que a homologia entre os 4 sorotipos ela é incompleta. E que uma primeira dengue vai levar uma forte resposta imune que, além de ser de longa duração, ao sorotipo específico. Porém, mas a imunidade heterotípico cruzada, ela é temporária, que é em torno de 6 meses para os outros sorotipos. Aí numa segunda infecção, num sorotipo diferente, esses anticorpos de reação cruzada, o que acontece? Eles agem se ligando ao vírus, mas eles são incapazes de neutralizá-lo, de neutralizar esse vírus do sorotipo diferente. E aí eles ainda facilitam ainda a entrada do vírus nas células, aumentando ainda a epidemia e causando uma mudança aí do perfil de citocinas para um perfil pró-inflamatório generalizado no organismo. Então, uma questão que vale a pena chamar a atenção é que o intervalo entre a primeira e a segunda infecção, ele é importante. Porque logo após a primeira infecção, durante uns 6 meses, você vai ter esses altos tipos de anticorpos de infecção cruzada, eles vão ser protetores para tudo. Mas depois de 2, 3 anos, com a diminuição desses anticorpos, eu tenho um risco de doenças por enhancement, que é aquela questão que um sorotipo cega o organismo para o combate do outro sorotipo, tá? Porque é a teoria mais aceitável hoje. Então a vacina da dengue ideal seria uma que ela é segura e tem uma boa tolerância e baixa reatividade, né, da genicidade. Uma resposta efetiva e balanceada para os 4 sorotipos, não é somente para um tipo, tá? Proteção semelhança a conferida por infecção para cada um dos sorotipos selvagens e não aquele feito em laboratório, tá? Proteção de longa duração, a vacina tem que ter uma duração eficaz, por isso que seria o cenário ideal, tá? Ela não deve induzir a AD, que é a proteção incompleta contra os outros 4 sorotipos, que pode se predispor aos vacinados a ter uma dengue mais grave, por exemplo, tá? Então, várias estratégias estão sendo testadas para o desenvolvimento dessas vacinas, desde vacinas de subunidade, vacina de DNA, vacina proteica, vacina inativada. E mais, o que tem sido mais bem sucedido são as vacinas vivas atenuadas. Então, nós vamos falar de 3 que já passaram da fase 3 para comercialização e 2 em comercialização e mais a vacina que é a do Butantan, que está no final da fase 3, ok? Em desenvolvimento. Então, nós vamos falar um pouquinho da Vax, um pouquinho do Butantan, tá? E da Qdenga. E a gente vai trocar uma ideia e desenvolver, porque essa vacina foi desenvolvida pelo NIH, que distribuiu essa cepa, que foi desenvolvida para vários laboratórios continuarem o desenvolvimento dessa vacina. Então, hoje, nós temos tanto o Butantan quanto a Merck trabalhando nessa mesma vacina, ok? A mesma amostra. Então, em primeiro lugar, a vacina da Sanofi, a Dengvarscia. Ela é uma vacina de vírus atenuado quimérico. Ou seja, então o que a gente chama de quimera?
É uma vacina que tinha como esqueleto o vírus vacinal da febre amarela. Então, todas as proteínas não estruturais eram da vacina de febre amarela. E no qual se inseria os genes de pró-membrana de envelope do dengue 1 ao dengue 4. E foram construídas 4 quimeras, todas semelhantes. Por exemplo, a febre amarela com proteínas de superfície de dengue. Então, essa vacina ela foi estudada no esquema de 3 doses, que é um esquema bastante complicado, né, para a saúde pública. Então, demorava 1 ano para imunizar todo mundo. E foi licenciada em 2015 para pessoas de 19 a 45 anos. E o que nós vimos com essa vacina? Ela era uma vacina de eficácia geral moderada, de 55% a 65%. Porém, a eficácia era muito dependente do sorotipo. Então, ela era mais eficácia para a dengue 4, seguida do dengue 3, dengue 1 e, finalmente, o dengue 2. Então, é uma variação muito grande, que é de 50% a 80%. Então, além disso, ela era dependente de exposições prévias à dengue. Então, aqueles vacinados que eram soropositivos antes da vacinação, ela tinha uma alta eficácia geral de 84%. E os soronegativos era de 43%, ou seja, metade. Então, além disso, essa eficácia ela era dependente da idade. Então, com baixa eficácia nos menores de 9 anos, em comparação com os maiores de maior idade, por exemplo. E o mais grave foi que, a partir do 3º ano de pós-vacinação, observamos o quê? Um aumento do risco relativo de hospitalização por dengue nas crianças que foram vacinadas. Então, nas crianças de 2 a 5 anos, esse risco relativo, ele chegou a ser de 7, tá? Em relação às crianças que já haviam recebido somente o placebo, tá? E não foram expostas à vacina. E acima de 9 anos, em geral, o risco relativo era de 1,6, mas com intervalo de confiança que passava pelo 1, tá? Então, mais importante mesmo eram as crianças menores de 5 anos. De qualquer forma, isso levou a que a recomendação da vacina fosse modificada a partir de 2017, ok? Para pessoas de uso restrito, para pessoas que já tinham sido expostas à dengue, soropositivas, ok? Em regiões principalmente de alta endemicidade e com triagem sorológica prévia, ou seja, você tem que fazer o exame para dar positivo para você poder tomar vacina. Então, praticamente inviabilizou o uso dessa vacina em programas de saúde pública, tá, pessoal? Por conta da demanda e a complexidade. E aí, nós tivemos, assim, várias lições aprendidas com essa vacina, tá? Da dengue vaxia. E essa resposta imune, ela é denominada de anticorpos específicos para DNA, né? E o DEN4, que é para os outros sorotipos, né? O que acontece? Esses anticorpos, eles tinham essa reação cruzada temporária, que era muito efetiva, mas ela era dominada por um tipo sorotipo só, que é o DEN4, que é a dengue tipo 4, né? Que a gente usa essa sigla aqui para facilitar o entendimento. E a proteção dos outros sorotipos, ela era atingida basicamente por anticorpos de reação cruzada, que era temporária, e a gente já sabe que leva, né, aquela questão de anular depois quando o paciente pega pela segunda vez, aquela teoria de Haussmann. Então, o que a gente teve em relação a isso? Uma melhor compreensão da resposta imune à dengue, né? E a partir daí a gente começou os estudos. Então tem 3 tipos de anticorpos: neutralizantes de sorotipo específico, que só neutraliza sorotipo específico; os anticorpos de reação cruzadas, que não são capazes de imunizar vírus heterotípicos, ou seja, diferentes, ok? Mas tem também tipo de anticorpo, que são os anticorpos neutralizantes de ampliação, que são aqueles que são capazes de neutralizar quase que todos os sorotipos, ou seja, reconhecendo todos que são conservados nesses diferentes sorotipos. Então, onde que eles estão localizados? Nas proteínas não estruturais. Então, a gente passou a conhecer melhor também a resposta imunicelular à dengue. Então, anticorpos para proteínas não estruturais
Porém, resposta de células C8 para proteína não estruturais, ela já teve o quê? Uma ausência, né? E de resposta celular para dengue, ok? Então, a vacina Dengvax, como tem um esqueleto não estrutural na vacina de febre amarela, ela tinha uma ausência dos anticorpos de ação ampla e de resposta celular para dengue. Então, ela fazia anticorpos, sorotipo específico e anticorpos de reação cruzada para dengue, ok? E as proteínas não estruturais, que a resposta imuno era somente para a febre amarela, tá? Então, tinha uma média eficácia. Então, passando agora para a nova vacina, que é a vacina da Takeda, que é a Qdenga, ela também é de vírus atenuado, porém, a estratégia deles foi a atenuação de uma cepa que tem da tipo 2, através de passagem de moldura de célula. Então, levou a quê? A uma cepa com menor capacidade de replicação. E a partir dessa cepa de dengue 2 atenuada, foram feitas quimeras de dengue 1, dengue 3 e dengue 4 com o esqueleto de dengue 2 atenuado e substituição dos genes das proteínas estruturais que era relacionada à dengue amarela, à febre amarela, por exemplo. Então, essa vacina, além de evoluir nessa questão de resistir à proteína não estrutural da própria dengue, é que ela também exige um menor número de doses e tem um esquema de vacinação mais confortável. 2 doses com intervalo de 3 meses, ok? Os estudos de fase 3, eles já foram finalizados. Eles já foram realizados na América Latina e na Ásia, com inclusão de mais de 20 mil crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos, com randomização de 2:1, de vacina para um placebo, e 2 doses, né? 91% completaram o estudo em 4,5 anos, né? Que é 5 anos de segmento, após a segunda dose. Porém, o período de baixa incidência de dengue, poucos casos de dengue 3 e 4, já no ambiente natural, tá? Então, veja que esses casos de dengue no grupo placebo, na América Latina, em que nós tivemos basicamente dengue 1 e dengue 2, e na Ásia, dengue 1 predomina também a dengue 2, e um número razoável de dengue 3, e pouquíssimos ou quase insignificantes casos de dengue tipo 4. Então isso foi um problema na hora do estudo, porque as circunstâncias mudaram. O ideal é que a gente pudesse testar os 4 tipos, ok? Então vamos lá, os novos segmentos que acabam de ser publicados, mais recentes. Então nesse slide, a gente vê os resultados para dengue confirmada virologicamente. Então, aqui o que nós temos? Uma diferença sobre os sorotipos positivos e os negativos, mais eficaz para o soro positivo, que é de 64%, e menos eficaz para o soro negativo. Para o soro positivo, a vacina foi muito eficaz para todos os 4 sorotipos, sendo mais eficaz para a dengue 2, que foi 80%, e menor eficácia para o tipo 3, que foi 52%. E para o soro negativo, ela foi mais eficaz para a dengue 2, 88%, e ainda foi eficaz para a dengue 1, 45%, mas não se demonstrou eficácia para o dengue 3 e para o dengue 4, ok? O 4, principalmente porque o número de casos não foi suficiente para a gente demonstrar essa eficácia, né? Então ficou um número meio instável. Então, em relação a hospitalizações, nos soropositivos, nós temos uma eficácia de 86% praticamente, com hospitalização no geral, e eficácia para todos os 4 sorotipos, mais ou menos semelhante. Porém, quando nós vamos para os soros negativos, nós vemos o mesmo que a gente já viu no dengue virologicamente confirmada. Uma eficácia menor, 79% versus os 86%, que é soro positivo. E não se demonstrou eficácia para hospitalização do dengue 3 e do dengue 4. Porque, apesar do dengue 4 a gente ter uma eficácia ali de 100%, a gente pode observar
que ocorreu apenas um caso, e esse caso foi efetivo no grupo placebo, e nenhum caso ocorreu no grupo vacinado. Então essa estimativa ainda é um estudo a ser feito e bastante limitada, tá? Na minha opinião. Então houve um problema no terceiro ano do estudo, que se observou um sinal de aumento de risco de hospitalização em crianças soronegativas de dengue 3. Os pesquisadores olharam esses dados com maior cuidado, vamos dizer assim, e observaram o quê? Que havia um viés de centro. Uma diferença muito importante nos centros do Sri Lanka, por exemplo. Então, no centro Sri Lanka, tinha como conduta hospitalizar a maioria das crianças para uma melhor recuperação, um melhor monitoramento. Com isso, no grupo placebo, 68% das crianças foram hospitalizadas no Sri Lanka, tá? Em comparação com 15% das crianças do grupo placebo dos outros centros. Então, uma vez detectado que o Sri Lanka ele é outlier, né? Ele tá fora da média. Então, eles fizeram uma análise excluindo o Sri Lanka. Então, removeu-se esse aumento de hospitalização de crianças vacinadas, desapareceu, porque é um costume local e não uma necessidade. Então, no final dos estudos, eles fazem uma análise de sensibilidade, excluindo o Sri Lanka por conta dessa questão. E mostra o que realmente ocorre e que realmente não alterou a eficácia geral dos soronegativos. No soro positivo, a exclusão do Sri Lanka também não mudou nada, tá? E no soro negativo, ele também não muda a eficácia geral, mas em relação ao dengue 3, embora tenha passado acima de 8, agora sim um valor positivo, o intervalo de confiança, ele persiste extremamente lá com uma incerteza muito grande a respeito da eficácia, né, da proteção do dengue 3. Então, as conclusões são conclusões da própria Qdenga, tá? Do próprio estudo que está publicado, tá? As conclusões sobre os dados da eficácia que estão sendo discutidos. Então, foi demonstrado na prevenção de dengue sintomática causada pelos 4 sorotipos nas pessoas predispostas e por dengue 1 e 2 em participantes sem dengue prévia, né? E com idades de 4 a 16 anos. No final do acompanhamento, 4 anos e meio de acompanhamento após a segunda dose, algumas questões ainda persistiram. Então, a primeira, a proteção para dengue 3 e 4, particularmente nos soronegativos, ainda não temos como analisar, tá? E o risco potencial de um aumento e agravamento de doença devido a dengue 3 e 4 em vacinados soronegativos, na baseline, não pode ser definitivamente excluído ainda. Então, requer ainda mais análise. Há uma necessidade de estudos de fase 4 e fase 3 para estabelecer tanta efetividade quanto para fármacos vigilantes, tá? Bom, então a vacina da Takeda foi incorporada, tá, no Programa Nacional de Imunizações. Então, nós temos o registro de março de 2023, outubro de 2023, a vacina já estava disponível, tá? E em dezembro, a Conitec aprovou a produção, tá? E, entretanto, a Takeda ela tem uma produção muito limitada e disponibilizou para o Ministério da Saúde 6,5 milhões de doses, tá? Durante o ano, que vai ser entregado em lotes, né, aos poucos. Não é de uma vez também que vai chegar, tá bom? E para 2025, 9 milhões é o contrato, tá? Então, lá a galera tá correndo para produzir, porque é bastante restrito, considerando que nós temos uma população de 200 milhões de habitantes, tá? E a disseminação da dengue em todo o território nacional, ela acontece quase de forma imediata. E essa vacina, ela exige ainda a aplicação de 2 doses. Então, a gente praticamente não consegue nem vacinar metade das pessoas referente ao número de doses, tá bom? Então, houve a necessidade de se estabelecer qual que seria a população prioritária, por onde nós vamos começar. Então, para isso, se levou em consideração, em primeiro lugar, a recomendação da Organização Mundial da Saúde.
em setembro de 2023, que recomendação vacinação de pessoas de 6 a 16 anos em lugares com alta carga de doença e alta transmissão, tá? No comitê técnico do Ministério da Saúde, foi definido que deveria estabelecer essa vacinação dentro dessa faixa etária proposta pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em municípios de alta incidência de dengue. Então, municípios prioritários, onde aparecem mais casos, tá? Onde a definição desses municípios e dessa faixa etária imunizada foi definida na comissão, no Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tá? Que é a CONAS e a CONASENS. Então, foi definida uma faixa etária de 10 a 14 anos, que é onde tem o maior número de hospitalizações, ok? Atrás apenas das pessoas idosas, para as quais que a vacina ainda não está liberada, tá? Pelo menos essa presente data aqui, até onde eu sei, ok? Então, essa faixa etária é onde temos o maior número de hospitalizações, tá? Que é de 10 a 14 anos, atrás das pessoas idosas, que, porém, para os idosos, a vacina ainda não foi liberada, nem pela Anvisa e nem pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ok? A seguir, precisava se definir também quais serão os municípios, tá? E aí, junto com o CONAS e o CONASENS, o Ministério da Saúde, ele fez um estudo, tá? De algumas faixas etárias e de qual seria a probabilidade, né, de qual população dentro dessa faixa etária, quantos municípios seriam abrangidos por essa campanha de vacinação. E o que se viu? Que vacinando a população de 10 a 14 anos permitiria, né, com essa quantidade, atingir o maior número de municípios em maior número de regiões de saúde em todas as regiões e macro-regiões, ok? E pelo menos um estado de pelo menos todas as macro-regiões. Então, nós estamos falando com o maior número de populações, com o maior número de hospitalizações, ok? E para a definição dos municípios, seriam municípios com população maior do que 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue nos últimos 10 anos, tá? Do período 2003 a 2022, lembra daquela maior efetividade? E as regiões de saúde nas quais estão incluídos foram selecionadas e ordenadas de acordo com os seguintes critérios. Que são dois os critérios, que é a predominância do dengue tipo 2, que está mais associado a casos graves, né, no caso, e em dezembro de 2023, que a gente teve esse aumento, que é o maior número de casos no monitoramento feito entre a semana do 27 ao 23 de 2024, ok? Então, foram selecionados esses 521 municípios, que estão distribuídos em 16 estados e mais o Distrito Federal, tá? Então, tá aqui o mapa das regiões que foram contempladas com a vacina da dengue em 2024 até o presente momento, tá bom? Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Então, depois que a onça tá morta, todo mundo tem razão. Então, nós estamos ainda com ela viva, tá? Nós estamos iniciando aqui mês 4 de 2024, ok? Então, pessoal, essas são as regiões que serão alcançadas por essa vacinação, a princípio. Então, é importante lembrar que a incorporação da vacina, com esse pequeno número de doses e com a necessidade de 2 doses e um intervalo de mais ou menos 3 meses entre uma e outra, com a vacinação de cerca de 1% da população apenas, nós não teremos nenhum impacto no surto atual da dengue. E nem no próximo ano, tá? Porque é muito pouca gente vacinada ainda. Então, o Brasil é o primeiro país a oferecer a vacina em programa nacional. E nós temos ainda as lacunas de conhecimento sobre a vacina tipo 3 e sorotipo tipo 4. Então, ainda há necessário mais estudos da fase tipo 4, tanto da efetividade quanto da farmacovigilância. Então, passando para a vacina do Instituto Butantan, que é da Merck também, então ela é uma vacina de vírus atenuado, em que se obteve atenuação do vírus dengue 1 e dengue 4, dengue 3 e 4, por delação. E eles não conseguiram atenuar ainda o dengue tipo 2, tá? Então, o dengue 2
foi feita uma quimera com o esqueleto do dengue 4 e inserindo as proteínas pró-membrana e envelope de dengue 2, ok? Então nós temos 3 vírus atenuados e nós temos uma quimera, ao contrário da vacina da Takeda, que tem um atenuado, justamente o que é o dengue 2, e 3 quimeras. Então, o que essa vacina avança? Em muito, porque ela é dose única, ok? Então, com uma única dose, nós já imunizamos os indivíduos. E isso permite um uso, inclusive, em situações de surto, mais efetiva e mais rápida. A vacina foi estudada apenas aqui no Brasil, em diferentes regiões. Foram estudos em 13 cidades, tá? Com mais de 16 mil participantes e com uma faixa etária aí mais ampla, tá? Que entra de 2 até 59 anos de idade. O estudo está sendo concluído, ele vai completar seus 5 anos em julho, né? Seus últimos participantes vão completar 5 anos de participação no estudo e nós já vamos ter esses dados bem avançados desse estudo, tá? E eles tiveram também o mesmo problema da Takeda, porque o tipo de dengue vírus 3 e 4 selvagem não circularam no Brasil nesse período, ou não foram diagnosticados. E aí surge um escuro ali nos números da eficácia, efetividade e segurança dessas vacinas específicas para esse tipo. Tá? Então, numa eficácia geral, nós temos também uma diferença entre soro negativo e soro positivo, uma maior eficácia para soro positivos também, tá? Na vacina do Butantan, e nós sabemos que a vacina foi eficaz tanto no tipo 1 e no tipo 2. Então, 85% no soro negativo e quase 97% no soro positivo. E na dengue 2, 58% em soro negativo e 94% em soro positivos, tá bom? O que chama atenção nessa vacina? É que não houve uma variação importante de eficácia por faixa etária, diferente das outras vacinas. Então, vejam, nas crianças pequenas de 2 a 6 anos, 73% de eficácia para dengue 1 e 2 no soro negativa. Desculpa aqui, deixa eu voltar. E 96% nos soros positivos, tá? E nas outras faixas etárias, uma eficácia muito semelhante, tá? O que foi muito bom. E a dúvida que resta da vacina do Butantan: proteção para dengue 3 e 4. É isso, tá? Então essa é uma questão que esse estudo ainda não será capaz de responder e será necessário novos estudos que já podem estar sendo feitos até nesse momento, mas ainda não foram publicados ou eu não encontrei, tá bom? E nós temos aí aguardar, né? O dengue 3 agora passou a circular no país esse ano, quais que vão ser os novos estudos e as reações em cima deles, tá? Entretanto, como a vacina é a mesma vacina que a Merck, o Butantan e a Merck fizeram um acordo de desenvolver em conjunto essa vacina. E a Merck está iniciando os estados clínicos da fase 3 da sua vacina, que também serão conduzidos lá na Ásia, além daqui no Brasil, portanto, possibilitando que chegue, então, a definição de proteção da dengue 3 e 4 nesses próximos estudos. E, finalizando, acho que é importante chamar a atenção que as vacinas são um instrumento muito importante no combate à dengue, mas que nos próximos anos os limites de produção e a quantidade de dose em relação à demanda vai fazer que a demanda seja muito pequena ao ponto de não surtir efeito, tá? Além desses dados, as outras arboviroses transmitidas pelo Aedes, tipo chikungunya e a zika, há necessidade de manter e intensificar também o controle dos vetores, tá? Não pensando somente na dengue. E chamar a atenção para um fato que eu acredito que é um censo de 2022 está mostrando, é que nós temos 9,1% da população brasileira que não tem acesso à coleta de resíduos sólidos. Nós estamos falando, pessoal, de gente que não recolhe lixo, o lixo só acumula, tá? E isso é uma causa forte. E nós estamos falando de 18,4 milhões de brasileiros que não têm acesso a recolhimento de resíduos, tá bom? Então, presta atenção. Então, o extradomiciliar também para essa população e o intra-residencial, esses dois lixos não são recolhidos, eles são acumulados, tá? E eu vou finalizar com essa frase aí, desse artigo que saiu aí no início de março, que é da Márcia Couto, tá bom? Lembrando que é uma resolução da superação da dengue, ela passa pela resolução dos problemas de saneamento básico também para o nosso país, tá bom, pessoal? Então,
é o seguinte, nunca se esqueça disso, tá bom? A resolução dos problemas de saneamento básico continua sendo o passo essencial, ok? Para a superação da dengue, tendo também em vista as vacinas e outras tecnologias como importantes ferramentas auxiliares. Lembra que eu também disse em relação aos repelentes, que é um dos métodos mais efetivos, tá bom? E procure as fórmulas com DET, ok? Roupas mais claras também, evita e ele repele também a picada de mosquito, como foi feito em estudos também com grupos de gestantes. Então, pessoal, segue aí as dicas para vocês. Me despeço, Dr. Alexandre Fiord, da Clínicas Maker Dentistas, dengues e tipos de vacina. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês.